O Tribunal de Justiça do Distrito Federal condenou o deputado federal Nicolas Ferreira, do PL, a pagar R$ 200 mil por dano moral coletivo por usar uma peruca no discurso que ele fez na Câmara, criticando o tratamento diferenciado que a esquerda faz e afirmou que só assim para ter lugar de fala. A ação foi movida pela Aliança Nacional LGBTQIA+, pela Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas. O caso ocorreu no dia 8 de março de 2023, quando Nicolas usou uma peruca amarela e se apresentou como a deputada Nicole, no Dia Internacional da Mulher. A juíza Priscila Faria da Silva, de uma vara civil, afirmou que o discurso de Nicolas estava desbordando dos limites do direito à livre manifestação do pensamento. O deputado reagiu criticando a decisão. Ele diz que seu crime foi usar uma peruca e denunciar a tirania de ativistas LGBTQIA+. Fabiana Barroso. Primeiro chama atenção nessa história que a jogada juristocrática contra Nicolas vem de uma vara civil e não a criminal, que a criminal teria que pedir permissão para processar o deputado ao Congresso Nacional. Que jogo é esse, hein? É o jogo que eu mencionei anteriormente, que aqui também deste lado tem que esgarçar. Olha aí, né? Parece assim, você olhar, você fala, alguém vai dar alguma coisa contra o Nicolas? Deram, né? Eu tô dando risada, gente, porque assim, a fundamentação da juíza é repleta de justamente o que ela quis condenar, né? A liberdade de expressão aí passou muito longe, sem dizer que realmente ele estava protegido ali pelo artigo 53, que vale, depende para quem, né? Depende para quem, porque ontem eu acompanhei a audiência lá do Lewandowski, que resolveu dar uma bronca num deputado que chamou o Lula de ladrão, né? Então, que limite é esse? O que estão fazendo conosco? Agora é risível, essa história é risível. Eu espero, a gente já sabe que o Nicolas provavelmente vai recorrer. O duro é que tudo pode parar no Supremo. Eu fico às vezes na dúvida. Eu faço uma vaquinha para ajudar o Nicolas a pagar e logo, né, não ter essa motivação aí de recurso, porque se cair numa instância superior, o que vai acontecer? Vão legitimar mais ainda a tirania contra pessoas que estão falando que representam a sociedade, ou o Nicolas não representa uma grande parte da sociedade, o pensamento dessa sociedade. Quando ele está falando ali, ele não está falando. A piadinha não é bem uma piadinha, é realmente uma defesa de um mundo que daqui a pouco criminaliza quem é heterossexual, não é mesmo? Mais bomba! A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara está analisando um recurso que pede a suspensão da ação penal contra o deputado Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro. Em parecer lido hoje, o relator Alfredo Gaspar, do União Brasil Alagoas, defendeu a sustação integral do processo no STF durante o mandato de Ramagem, com base na imunidade formal parlamentar. O pedido apresentado pelo PL questiona a ação do STF, que tornou Ramagem réu por envolvimento na suposta tentativa de golpe de Estado para a tomada do poder. Só que nessa história tem um probleminha. Ou um problemaço. O ministro Cristiano Zanin, da primeira turma do Supremo, mandou um ofício ao presidente da Câmara, Hugo Mota, informando que o caso Ramagem só podia ser atendido pela metade na imunidade parlamentar, que ele continuaria sendo processado por abolição do Estado de Direito, tentativa de golpe de Estado, e os outros crimes que seriam considerados depois que ele assumiu o mandato, esses sim estariam perdoados. Foi o que Magno Malta chamou de o novo artigo 26,5 da Constituição. André Marcília, isso é uma piada de mau gosto, né? Piada, gosto, Serrão, tá errado isso daí. Inclusive, eu até me manifestei nas minhas redes, quando o Zanin mandou esse ofício, que já não tem que mandar ofício nenhum, o Zanin tem que fazer o trabalho dele e deixar que os outros façam o seu próprio. Zanin não tem que se meter no Congresso. Aliás, é incrível. Lembra aquela época, quando o Barroso tinha acabado de entrar no STF e começou a botar as asinhas de fora, veio o Marco Aurélio e falou: o novato está muito ansioso e tal. Agora o novato, que é o Zanin, está querendo mandar no Congresso.
não apenas se contenta em estar com as asas de fora dentro do STF, como o Zanin está querendo mandar no próprio Congresso. Fica mandando recadinho, fica mandando ofício para lá e para cá, não tem que mandar nada, e é um ofício errado. Porque o artigo 53, parágrafo 3º, salvo engano, que menciona justamente a suspensão, a possibilidade de que o Congresso suspenda o andamento da ação quando há crimes após a diplomação, ou denúncia de crimes após a diplomação. Veja, a gente precisa entender esse caso do golpe da seguinte maneira. Se houve uma tentativa, vamos supor, se houve uma tentativa de golpe, vamos dar isso de barato para a gente poder fazer a análise. Embora eu acho que não tenha havido nada. Mas tudo bem, se houve uma tentativa de golpe, o crime de tentativa de golpe ele se perfaz com o início da execução. Quando que é o início da execução? Com o ato do dia 8 de janeiro de 2023. O Ramagem teve a diplomação quando? Em 2022. Então, o início do crime seria em 23, depois da diplomação. Portanto, está coberto, sim, esses crimes de golpe de Estado, de tentativa de golpe de Estado e de tentativa de abolição violenta do Estado. Eles estão embarcados na possibilidade de que eles sejam suspensos, de que o andamento seja suspenso, porque eles se iniciaram, quando se iniciaram, começam a existir apenas em 23, em janeiro, após a diplomação do Ramagem. Portanto, o Zanin, além de não dever se meter no poder alheio, deveria também saber analisar melhor a Constituição. É isso, Ricardo Salles. É muito claro, né? O artigo 53 não foi revogado. Como brincou Magno Malta, não existe o 26,5, né? Pois é, o que nós estamos assistindo, esse caso do Ramagem, é mais um caso que se soma, por sua vez, a essa notificação, essa intimação que o Dino mandou ao Sóstenes, que se soma também a intimação que se fez recentemente aos deputados Marcel Van Hatten e Eduardo Bolsonaro, com relação à sua fala na tribuna, que se soma, enfim, que se soma. O que acontece na prática? Por que isso chegou a essa situação? Vocês vão se lembrar, quando o Celso de Mello era ministro do Supremo Tribunal Federal, e às tantas ele falou que ia recolher o telefone, ia mandar recolher o telefone do general Heleno e do presidente Bolsonaro, ou só do presidente Bolsonaro, agora não me recordo se foi só de um ou dos dois, mas que era uma medida completamente descabida. E o que o Heleno falou? Não entrego, vem buscar se quiser. Morreu o assunto. Essa mesma postura, claro, estou usando uma analogia aqui que não é absolutamente pertinente, mas essa mesma postura tem que ser tomada pelo Hugo Mota. Assim como tomou, eu, longe de mim aqui ser partidário do Renan Calheiros, mas vocês vão se recordar, ou pelo menos procurem aí, quando o Renan Calheiros era presidente do Senado, num dado momento ele recebe também uma ordem judicial, uma intimação, um oficial foi lá dar uma intimação, uma determinada ordem para o presidente do Senado. Ele enxotou o oficial de justiça de dentro do Senado, dizendo, aqui é o Senado, e aqui mando eu. E pumba, tocou o cara para fora. O cara era presidente do Congresso Nacional. De lá para cá, o que está acontecendo? Um apequenamento das funções legislativo e executivo e um agigantamento do judiciário. Parte por omissão desses órgãos, quer seja do executivo e do legislativo, parte por uma ausência de autocontenção, como disse o próprio ministro Marco Aurélio num dado momento na sua carreira recente, dizendo que ao magistrado é importante praticar a autocontenção, porque o judiciário tem que ser, né, a referência do equilíbrio, da sensação de justiça. Quando o órgão que, por excelência, é o de administração de justiça, de equilíbrio, de imparcialidade, consegue somar tantas atitudes que colam em si uma imagem de parcialidade, de injustiça e de arbitrariedade, não sobra outra alternativa. É a frase do Rui Barbosa. Contra a ditadura do judiciário não há quem possa. Então, e aí chega-se justamente o contexto atual, as coisas que nós estamos assistindo aqui no Brasil. Elas não aconteceram do dia para a noite. Ela é uma somatória de uma série de fatores que, pela omissão, pela leniência e pelo rabo preso de alguns também, verdade seja dita, chegou nesse nível.
União Brasil e Progressistas oficializaram uma federação partidária que vai atuar sob o nome de União Progressista a partir das eleições de 2026. A aliança formará a maior bancada na Câmara dos Deputados e concentrará quase 1.400 prefeitos em todo o país. A presidência será compartilhada entre Antônio Rueda e Ciro Nogueira, sem hierarquia definida entre eles. O lançamento dessa federação contou com a presença dos presidentes da Câmara e do Senado, além das lideranças da oposição, como Valdemar da Costa Neto. O governador Ronaldo Caiado mantém-se como pré-candidato à presidência pelo grupo. O que vocês acham? Essa federação vai ser poderosa ou, na verdade, tem um monte de armação aí entre os partidos para parecerem que eles são diferentes, quando, na verdade, eles são iguais? Começo com você, André Marcília. Eu acho muito mais provável que seja por aí, né? A gente vai trocando as camisas, né? Os jogadores são os mesmos. É necessário que a gente entenda, né, que dentro, o Salles está aí, pode dizer isso muitíssimo melhor que todos nós, mas, sem dúvida alguma, dentro do ambiente político há uma tentativa, me parece, né, de renovar a imagem ou de, enfim, mostrar que há uma diferença. Isso parece muito quando, já viu quando o bar começa a ter problemas, seja financeiros, seja de frequentadores, eles vão lá e trocam o nome. Tudo fica mais ou menos igual, mas a placa, ela muda. Eu acho que é mais por aí. Ricardo Salles, essa federação te engana ou não? Não, é preciso entender por que eles fizeram a federação. Eles fizeram a federação para ter mais tempo de televisão. A primeira escolha das comissões nas presidências e na rotatividade das duas casas, Câmara e Senado, mas, sobretudo, para poder influenciar na chapa presidencial de 2026. Ou seja, essa federação que resultou do União Brasil com o Progressistas, ela traz consigo um grande volume de recurso político eleitoral, né, fundo partidário e fundo eleitoral, traz muito mais tempo de televisão, uma capilaridade maior de prefeituras e, portanto, uma capacidade de negociação da vaga, quer seja de cabeça de chapa na eleição presidencial de 2026 ou, eventualmente, de vice. Já é público notório que o Ciro Nogueira quer ser vice do Tarcísio em 2026. Por outro lado, no União Brasil, né, o recém-extinto União Brasil, havia uma briga entre o Rueda e o grupo do Rueda e o grupo do Antônio Carlos Magalhães Neto, que, por sua vez, o grupo do ACM Neto apoia o Caiado, mas o grupo do Rueda não. Então, a própria permanência ou continuidade da candidatura do Caiado ficou muito, muito difícil agora, porque o Rueda, que é o braço do União Brasil nessa federação, já não era partidário da candidatura do Caiado, e o Ciro Nogueira menos ainda, porque ele quer que o candidato seja o Tarcísio para ele poder ser o vice. Ou seja, quer me parecer, né, sem querer ser indelicado aqui com o Caiado, que a candidatura dele já era, porque nem o representante do União Brasil dentro da federação o quer, e muito menos o vice, o representante do Progressista que quer ser vice, que é o caso do Ciro. Então, acho que de cara você tem aí a leitura de que o Caiado só não foi já desde agora excluído do pleito por uma questão de deferência, né, de convivência política, mas, como diz aquela frase, o gato subiu no telhado. A Assembleia de Acionistas da Eletrobras aprovou a maior reformulação do Conselho de Administração da companhia desde a sua privatização em 2022. O colegiado foi ampliado de 7 para 10 membros, com a inclusão de 3 representantes indicados por quem? Pelo governo federal. Vão entrar lá Maurício Tolmasquim, Silas Rondô e Nelson Hubner. José João Abdala Filho, controlador do Banco Clássico e acionista relevante da companhia, também foi eleito, mesmo com questionamentos sobre sua dupla função.
A medida encerra uma disputa judicial com o governo federal sobre a privatização da Eletrobras que tramitava no STF, só para variar. Em contrapartida, o governo se compromete a não questionar mais o limite de 10% no poder de voto de qualquer acionista individual ou do bloco. Ricardo Salles, é para rir ou para chorar essa, hein? É a história do Estado aparelhado, né? O Estado aparelhado precisa ir colocando os seus tentáculos em todos os lugares. Quando a gente lembra que aquela operação claramente fraudulenta de venda daquela termoelétrica lá na Amazônia e que resultou logo em seguida numa medida provisória que abonava os débitos daquela empresa recém-vendida com um grande desconto sob o argumento de que ela era deficitária e não entregava energia, quer dizer, aconteceu agora recentemente. Aliás, eu queria sugerir aqui, desculpe interromper o assunto, sugerir que todos deem uma olhada. E óbvio que não sou leitor da revista Piauí, que é um negócio muito de esquerda, mas de vez em quando eles fazem umas matérias muito boas. E eles fizeram uma matéria, nessa última agora, sobre o Banco Master. A matéria chama-se O Salvamento. Tem umas 20 páginas. É um espetáculo sob o ponto de vista do que é a radiografia do poder hoje em dia em Brasília. A promiscuidade, o acesso que aqueles mais poderosos têm aos cofres públicos e a maneira com que socializam para toda a sociedade, para todo o país, o resultado das suas más operações, dos desfalques e tudo isso, né? Nós estamos vendo essa operação Master com o BRB de Brasília e essa matéria que saiu na Piauí é muito interessante. Vão atrás que vale a pena ler. Eletrobras, com essa história dessa empresa, eu esqueci o nome da empresa, talvez o Marcília lembre, a empresa, a termoelétrica lá no Amazonas, que foi Âmbar, né, da operação da Âmbar Energia. Âmbar é o braço da JBS de energia, mas a empresa, eu esqueci como é que chama, a própria empresa que foi vendida pela Eletrobras por trocados aí. E logo em seguida teve a sua dívida perdoada via medida provisória. É um escândalo. Não, dureza. Isso tem a ver com escândalo nas estatais. As estatais federais, estaduais e municipais registraram no Brasil um déficit de 1,2 bilhão no primeiro trimestre de 2025, dados do Banco Central. Resultado negativo, foi o segundo pior da série histórica para o período, ficando atrás apenas do vermelho de 1,5 bilhão registrado em 2024. A era PT só dá perda total para as estatais. O Banco Central calcula necessidade de financiamento comparando níveis de endividamento entre os períodos. E tá claro aí que o problema é a gestão petista, né, Fabiana Barroso? Imagine-se só os juros que vão cobrar caso venha ter um financiamento. Eu já ouvi isso. Acho que o governo petista já fez isso. É puro repeteco, não é mesmo? Só que não sei se o FMI dessa vez socorre, né? Olha só, 1,27 bilhões. Lembrando que o escândalo do INSS foi de 6. Então, o governo Lula está inovando, é de bilhão em bilhão. Antes era de milhão em milhão, já ficava escandalizado. Agora é de bi, né? Eu acho que é completamente recuperável se essa turma aí, que são verdadeiros criminosos, continuarem no poder. Grátis. Uma semana de curso de inglês grátis para você testar. Você acha que não tem condição de aprender inglês rápido? A gente garante que você tem e a gente aposta em você. Uma semana gratuita com o Vitor, com a Carol, com a Fernanda e com a Brenda na Daily Talks. Você vai poder aprender inglês com quem entende de verdade. O que precisa fazer? Moleza. Passa um zap para eles. Isso. O número está aqui na tela. 98 81 89 14 13. Ou então, se você está mais cansado, pega o celular, aponta para o QR Code que está aqui na página, cai direto lá. Você vai ser atendido pela turma da Daily Talks. Vai dizer, estou aqui no Bradock, quero estudar inglês. Vocês garantem que vocês me ensinam, em uma semana eu aprendo alguma coisa e depois posso continuar no curso, se gostar? Sim, seus problemas acabaram e você ainda vai ganhar
Se continuar, uma promoção nesse curso de inglês fantástico, Daily Talks. Venha aprender inglês com os mestres do idioma. Um ultimato para você. Para Talk Show, a partir de agora, das 8 às 10 da noite, ou seja, das 20 às 22 horas. O melhor do jornalismo inteligente, independente, imperdível. Para Talk Show, o programa que tem os melhores comentaristas da internet brasileira. Você não pode perder.